Esse é provavelmente o vídeo mais importante que eu já fiz até hoje aqui no canal, porque você vai compreender de uma vez por todas como virar milionário sem ter nascido filho de um milionário, sem ter sido um herdeiro, começando com pouco, porque a maior parte das pessoas ganha pouco de fato. Eu vou até compartilhar um pouco da minha história, porque infelizmente eu também não nasci numa família de milionário. Eu gostaria de ter sido herdeiro. Quando eu nasci, eu vi que eu não era milionário, eu fiquei puto da cara. E eu vou compartilhar um pouco da minha história, como que eu fiz para construir o que eu construí até hoje com 30 anos de idade. É claro que eu não sou um multimilionário, que nem essa galera que tu vê na internet aí com 20 anos, já andando de Ferrari, já andando de Porsche, andando de helicóptero e te ensinando a ficar super rico com um método simples, prático e rápido. Apenas 2 meses você já fica multimilionário que nem eles. Infelizmente eu não vou te passar esse método. Se você acredita nesse tipo de promessa, infelizmente o seu lugar não é aqui. Agora, se você quer construir um patrimônio de forma sólida ao longo do tempo, aí sim a gente vai trocar uma ideia bem relevante aqui que vai te ajudar muito ao longo da tua vida, tá? Então já deixa um dedo like aí, se inscreve no canal porque a gente vai bater um papo bem interessante hoje. E a gente vai falar a primeira coisa aqui, que é em relação ao que a gente vê na internet, né? Porque 99% do conteúdo de investimentos são promessas falsas, né? A galera falando que vai ficar multimilionário investindo. Veio até um membro da nossa comunidade me mandar um Instagram de um rapaz lá que ele vende um treinamento de trade, né? De ficar operando na bolsa de valores. E o rapaz aparentemente tem uma cara de uns 20 anos de idade, andando de Porsche e tudo mais, falando, olha só, tô aqui, papapá, e tu vai aprender o meu método ali e vai ter esses ganhos absurdos também em pouco tempo, né? Toda aquela promessa. E aí ele, pô, cara, é possível isso daqui? Tem como ficar multimilionário operando ali? Ele falou que começou com pouco, não sei o quê. Cara, aí eu peguei e fiz a simples pergunta. Quantos membros ele tem lá na comunidade dele? Aí ele falou, tem 8 mil. Quanto custa o curso dele? Ah, custa 3 mil. Tá, ele tem quantos anos? Ah, ele tem 20 anos, mais ou menos. Cara, ele ficou multimilionário vendendo como ficar milionário, né? Ele faturou 24 milhões com esse treinamento dele. Ele não faz isso daí. Eu conheço muitas pessoas que têm sala de operação e tudo mais, e a maior parte deles não ganha dinheiro. Eles simplesmente vendem aquela participação dentro daquelas salas, vendem o treinamento e é simplesmente isso. Investir não deixa ninguém rico. Olha só que loucura. Eu tenho uma casa de análise de investimentos. Eu estou falando que você não vai ficar rico investindo, porque investimento é uma ferramenta que a gente tem para multiplicar o nosso patrimônio ao longo do tempo. Então você pode construir patrimônio investindo, porém precisa de tempo. O fator mais importante nos investimentos é o juro composto. E o juro composto só aparece com o tempo. Então você não tem como ter o efeito dos juros compostos a teu favor com 20 anos de idade. Se você começou a investir com 18 anos, 2 anos investindo não gerou juros compostos. A não ser que tenha começado a investir com 1 ano de idade, aí sim você vai ter gerado juros compostos. Então a gente precisa ter paciência. Então, para poder construir patrimônio, a gente precisa de 3 pilares aqui. A gente precisa investir bem, então, de fato, investimento, ele multiplica o nosso patrimônio. Agora, o que essa galera acaba trazendo é, eu comecei com R$ 1.000, operei aqui com essa estratégia e em 6 meses fiz uma grana gigante aqui, aí comprei esse carro e tal. Isso aí não existe. Isso não existe. Você pode investir pouco, ao longo do tempo você vai construir um patrimônio relevante. Porém, vai demorar. Agora, o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa ganhar mais dinheiro. Então, ganhando mais dinheiro, a gente consegue investir mais. E esse é o nosso terceiro pilar aqui, investir mais, né? Então, a gente investe, aprende a investir bem para a gente maximizar os nossos retornos ao longo do tempo, porque de nada adianta a gente começar a investir e fazer um monte de cagada e selecionar péssimos investimentos, porque isso só vai destruir valor ao longo do tempo. A gente precisa ganhar mais dinheiro para poder aumentar a bola de neve e acelerar o nosso enriquecimento também, tá? Então são esses 3 fatores que a gente precisa ter para poder enriquecer. E aí do outro lado dessa galera que fala que tu vai ficar rico muito rápido, tem uma outra ala que diz que só enriquece aquelas pessoas que exploram a mão de obra dos outros trabalhadores e tudo mais, que enriquecer é uma coisa feia, que não deveria existir milionários e tudo mais, né? Então tem essas duas galeras, a galera que tá caindo em golpe, e aí geralmente essa galera cai num golpe lá do cara que tá dizendo que vai ficar milionário e ele nunca mais
investe direito porque ele viu aquela possibilidade lá, viu que era furada e ele acha que está todo mundo ensinando furada. E tem o cara que ele fica com raiva de gente rica, né? Tu já ouviu esse discurso aí? Conhece alguém que é assim? Porque é complicado, né? A gente acaba sendo doutrinado até na escola, né? Por conta dessa narrativa, né? Eu lembro que na época da escola tinha um livro lá que mostrava o empresário com um chapelão, assim, de capitalista, só olhando assim, e a galera toda trabalhando, e ele estava explorando aquela mão de obra, né? E a gente percebe que não é assim que funciona, né? Na verdade. E esse cara que acredita que para ficar rico é somente explorando os outros, simplesmente ele nunca vai ter uma vida boa, nunca vai ter uma vida próspera, porque ele nunca vai buscar isso de fato. E existem também pessoas que nem acreditam nesse tipo de narrativa, mas acham que não é para elas, que elas não têm capacidade e tudo mais. Se você pensa dessa forma, lamento te informar que de fato você nunca vai alcançar nada a mais do que você já tem hoje na tua vida. Porque, conforme o Henry Ford ele diz, né? Se você pensa que pode ou pensa que não pode algo, você está certo das duas formas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é acreditar que é possível mudar de vida, né? Claro que é difícil para um caralho. É difícil, né? A gente mudar de vida, mudar de patamar. É difícil. E é também injusto. Algumas pessoas saem na corrida da vida num patamar mais favorável, outras saem mais de baixo. E o jogo é esse. Não vai reclamar para quem? Né? Aí você pode ir para aquela narrativa de que é culpa do Estado, é culpa das empresas que não dão oportunidade, é culpa do empresário que explora a mão de obra, e aí só vai ficar reclamando e achando que é o governo que tem que te ajudar de alguma forma, ou você, cara, é uma merda, vou tocar aqui o meu e vou dar o meu melhor. Pode não dar certo. Mas se tu não tentar, aí a tua chance é nula de fato. Então a vida é difícil e é isso, tá? É isso que a gente precisa ter em mente. Agora, a gente tem outros 3 pilares aqui, que são os pilares aí que eu acabei utilizando para poder ascender socialmente, digamos assim. Né? Então, a gente tem 3 deles. O primeiro, que é a mentalidade, porra, bem coachzinho, mas é clássico, a gente tem que falar disso, tá? O outro é o lado profissional, e o outro é o lado da educação financeira, englobando também investimentos, tá? Então, começando pela parte de mentalidade. E não tem nada de lei da atração, tem um monte de gente que fica falando, é só exercer a lei da atração. Tem um fio voando aqui, sai daqui. Tem gente que fala de lei da atração, que é só pensar positivo, que as coisas vão acontecer. Porra nenhuma, isso aí não existe, cara. É claro que tu pensar positivo faz com que tu gere ações que são favoráveis àquilo que você quer alcançar. Então, uma vez que você está pensando positivo, e aí, pô, se tu pensa positivo, tu acorda cedo, tu trabalha, tu estuda, é claro que as coisas vão acontecer. Agora, tu ficar lá no sofá, jogando videogame, pensando que, pô, um dia eu vou ser um baita do empresário de sucesso, enquanto tu joga FIFA. Pô, não vai acontecer nada na tua vida. Então, isso aí é simplesmente ação e resultado. Tá? Tu colocou em prática, tu vai colher, tá? Então, é claro, tu vai ficar pensando ali e tal, tu tá esforçando, te condicionando a fazer algo que vai te colocar em linha com o que tu quer alcançar, tá? Então, esse aí é o ponto. Então, a gente precisa ter algumas características também, né? Então, a gente precisa ter a parte de disciplina, a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa ter proatividade, a gente precisa sempre também aumentar o nosso nível de conhecimento. Então, as pessoas simplesmente saem da escola, saem da faculdade e não se desenvolvem mais, ficam acomodadas no emprego que elas estão, não se desenvolvem de nenhuma outra forma. Então, a gente precisa sempre estar se desenvolvendo de alguma forma. Então, cara, acordou mais cedo, vai estudar, vai se aprimorar e, mais importante, muitas pessoas que fazem isso, estudam e tudo mais, mas elas não aplicam. Então, mais importante ficar estudando, é aplicar de fato aquilo na tua vida. E não adianta ficar estudando um monte de coisa que não tem a ver com o teu objetivo, né? A gente precisa criar capacidades que vão te ajudar a alcançar determinado objetivo. Então, não adianta ficar estudando umas coisas que não tem nada a ver, não tem conexo ali, porque simplesmente você só vai estar perdendo tempo, beleza? E aí a gente também acaba percebendo que uma característica bastante importante que me ajudou muito foi a resiliência, tá? Porque quando a gente vai buscar o nosso caminho profissional, no caso, né? Demora, tá? Demora. A gente vai se frustrando, as coisas não acontecem, e a gente precisa ter resiliência para se manter
no jogo. E é claro que algumas pessoas não vão alcançar, tá? Então a gente precisa ser bem realista aqui, tá? Diferente do que a gente acaba vendo aí na internet, que é só 1000 sonhos, 1000 maravilhas, não é assim. Algumas pessoas vão alcançar e outras não. Quem está na internet hoje falando que alcançou o sucesso e fala que você também pode, essa pessoa é aquela pessoa que deu certo. Agora, as pessoas que fizeram as mesmas coisas que essa pessoa fez e não conseguiu alcançar o sucesso, não está na internet gravando conteúdo falando, olha, eu não alcancei o sucesso, né? Porque essa pessoa não tem voz. Ninguém quer ouvir um fracassado, né? Então é importante a gente ressaltar isso, que além de tudo pode não dar certo. Então, nessa parte de resiliência também entra a questão de que a gente erra, a gente não pode permanecer resiliente naquele erro, né? A gente precisa readaptar e mudar rápido, tá? Então é algo que muitas pessoas acabam tendo um sonho específico e elas agarram aquilo ali e não soltam o osso. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de ser resiliente, porém também identificar quando algo não está dando certo e não vai dar certo, largar aquilo e seguir outro caminho também. Isso aí é extremamente importante, tá, pessoal? E agora, indo mais para a linha profissional agora, a gente precisa ter um planejamento da onde a gente quer chegar e a gente precisa ter um plano de ação de curto e médio prazo, tá? Pô, e um plano de longo prazo para essa parte profissional. Cara, longo prazo na parte profissional, geralmente o cara vai lá na entrevista de emprego, onde você se imagina daqui a 10 anos? Mano, daqui a 10 anos vai acontecer tanta coisa, mas tanta coisa, que não faz o menor sentido tu te engessar num sentido de planejar 10 anos. Cara, planeja médio prazo e gera um plano de ação de curto prazo. Tem que estar sempre executando algo. Então tu precisa ter um planejamento. Aonde que eu quero estar daqui a 1, 2 anos, 3 anos aqui? Onde é que eu quero estar e o que que eu estou fazendo hoje? O que que eu estou fazendo nesse mês? O que que eu preciso fazer nesse mês para daqui a 2 anos estar nesse lugar aqui que eu quero estar? O que que eu preciso fazer nessa semana? O que que eu preciso fazer hoje? Porque um grande erro que as pessoas acabam cometendo é simplesmente viver no automático. As pessoas estão trabalhando ali no emprego delas, elas trabalham lá, fazem o que tem que fazer e tal, volta para casa, assiste uma novela, joga um videogame, não se qualifica para nada, acorda no outro dia cedo, vai trabalhar e simplesmente segue a vida no modo automático, ou seja, a pessoa nunca vai mudar de patamar com essa rotina. A esmagadora maioria das pessoas segue esse tipo de rotina. Então, tu precisa se perguntar, o que que você quer, né? O que que eu quero para minha vida? Pô, eu quero ser promovido nessa empresa aqui, então o que que eu preciso fazer para ser promovido aqui nessa empresa? Pô, eu quero empreender. O que que eu preciso fazer para poder empreender? Qual é a área de atuação que eu quero? Quais são as habilidades que eu preciso ter? O que que eu preciso de capital? Quais são as pessoas que eu preciso me conectar para que isso dê certo? Agora, eu quero simplesmente passar num concurso. Beleza, o que tu está fazendo para poder passar num concurso? Existem vários caminhos que tu pode fazer para ganhar mais dinheiro, para poder investir mais, tá? Então a gente precisa ter isso bem claro. E aí, com isso, a gente vai ter o nosso plano de ação, tá? Então, exemplo, no meu caso, como que foi um pouco da minha história, né? Resumindo bastante aqui. Então, o que eu me lembro, né? Quando que eu decidi que eu queria ser empresário. Eu queria ser empresário porque eu lembro que eu estava indo para a escola e no ônibus passava na frente da BMW. E aí eu olhava para a BMW, porra, puta carro legal, né? Eu queria ter uma BMW um dia. E aí, cara, meu pai não tem BMW, não conheço ninguém que tem BMW. E aí eu comecei a ver quem poderia ter uma BMW, né? Eu percebi, cara, empresário que tem BMW, que é um carro caro e tal. E aí eu percebi que para ficar rico precisa ser empresário. Existem várias outras formas, mas para ficar rico de verdade, enriquecer muito é empresário. Outras profissões acaba tendo uma qualidade de vida muito boa, mas ficar rico de verdade é empresário. Então, cara, eu quero ser empresário. Então, desde meus 15 anos lá, eu já, cara, vou ser empresário, vou fazer administração e tal. Né? Enquanto a galera tava com dúvida na faculdade de fazer, eu já sabia, eu quero ser empresário, vou seguir nessa linha, né? E aí, o que acabou acontecendo foi que lá, aos meus 19, 20 anos, eu tinha começado estágio, né? Então, eu entrei na faculdade de administração, comecei a fazer um estágiozinho, morava com meus pais, guardei uma graninha ali, guardei uns 20 mil reais, e aí, cara, vou empreender. Né? Vou montar um negócio. E aí fui lá e montei o meu primeiro negócio. E aí a gente acabou aprendendo que ser empresário é um pouco mais difícil do que parece, né? Porque a gente ouve a galera falar, porque, pô, empresário é fácil, né? É só pegar, explorar a mão de obra dos outros ali, tu enriquece
Então, pô, então vamos explorar a mão de obra dos outros aí, vamos enriquecer pra caramba, né? Como é que é? É claro que não foi esse o pensamento. Eu tô brincando, né, pessoal? Pelo amor de Deus. E aí a gente simplesmente abriu uma empresa, né? Então, peguei esses 20 mil reais, utilizei para comprar um carro, que era uma distribuidora de alimentos, um carro, uma van, né? Não deu nem para comprar a van, ainda tive que financiar a van. Aí eu não sabia que precisava comprar mercadoria. Tive que fazer um empréstimo para poder comprar mercadoria, ou seja, já saí devendo. Depois precisa contratar. Antes de mais nada, né? Toda a burocracia para poder abrir empresa, conseguir todas as autorizações para poder tocar esse negócio. Aí sim a gente precisa contratar, a gente precisa achar pessoas qualificadas. Então tu contrata um aqui, contrata ali e simplesmente a pessoa não trabalha bem. Então até encontrar um funcionário tu vai perdendo dinheiro e perdendo dinheiro. O negócio não dá lucro, e aí tu percebe que tu precisa ter um fluxo de caixa porque tu precisa comprar mercadoria e já saiu boa parte da mercadoria, só que alguns saíram mais, outros saíram menos e acabou o estoque. O cliente quer comprar aquela mercadoria que acabou, então tu precisa estar sempre repondo estoque, mesmo que tu ainda tenha muito estoque, então tu precisa ter um fluxo de caixa, e aí tu vai percebendo que o negócio é mais difícil. E tu vai tocando o negócio, tu percebe que, pô, tem uns produtos aqui que são mais sazonais, então eles vendem menos em determinada época do ano, então agora esse produto agora está vencendo, vou perder essa mercadoria, tomei prejuízo com isso, né? Então a gente vai tocando e a gente vai percebendo, cara, não era tão simples quanto parece, né? E aí o pior de tudo é que tu percebe que quando você vendeu lá a mercadoria, mesmo que não dê o lucro, né, a atividade, você vai ter que pagar o imposto. E aí paga um caminhão de imposto, sendo que a empresa nem dá lucro, mas o governo está lá para cobrar os impostos, né? E aí simplesmente a gente vai percebendo que o negócio é mais embaixo do que parece. E eu fui obrigado a dar um passo para trás com essa empresa, porque ela já foi estruturada de uma maneira não muito correta, não era a melhor maneira de todas. Eu acabei me casando, me mudando e morando só eu e a minha esposa, e a gente precisava que a empresa desse lucro e ela ainda não era lucrativa, então saía dinheiro do caixa para poder pagar as contas de casa. E simplesmente esse é um dos maiores erros do empresário, depender da empresa para poder pagar os seus custos de vida. Porque os primeiros anos da empresa, geralmente, uma empresa ela não dá lucro, ela dá prejuízo. E tu depender da empresa que não dá lucro para pagar as suas contas, é complicadíssimo. E ainda mais, para piorar as coisas, acabei tomando um golpe de 2 fornecedores, tive que vender o meu carro, os investimentos que eu já tinha, para poder deixar tudo redondo. A empresa faturava bem, porém a estrutura dela interna não estava bacana. E eu acabei vendendo essa empresa e eu acabei indo trabalhar de CLT. Revi a minha estratégia, voltei para trás e, pô, vou dar um passinho para trás aqui, vou reestruturar e vou ver o que eu vou fazer agora. E aí simplesmente comecei a trabalhar como CLT e montei a minha estratégia. Beleza, eu estou fazendo isso daqui, o que eu tenho que fazer para ser um empresário de novo? Porém, começando da forma correta. Comecei lá com 19, 20 anos, não sabia nada sobre administrar uma empresa. E aí simplesmente a gente volta alguns passos, né? E aí a estratégia foi a seguinte: vou trabalhar como CLT, vou investir e enquanto eu invisto, eu vou construindo esse patrimônio aqui para um dia eu ter uma renda passiva que arca com meus custos de vida, para o que eu não quero montar uma empresa e a empresa ter que pagar os meus custos de vida. Porque essa é a maior cagada quando uma empresa está começando, tu já tem que ficar retirando dinheiro da empresa para poder pagar a tua vida. Então isso eu já não queria. E aí, pô, como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Aí, cara, eu pensei, pô, tô ganhando aqui legal aqui como CLT já, vou começar a estudar para concurso para ganhar um pouco mais. E aí simplesmente comecei a estudar para concurso e em paralelo a isso, o que eu posso fazer? Porque a ideia era, vou passar no concurso, porque concurso, alguns deles, tu pode trabalhar meio período, né? Tu começa a trabalhar ali meio-dia até às 7, então já ganhava mais do que eu ganhava na época, então para mim estava bom e eu vou ter a manhã toda para poder trabalhar, né? Então, em outro negócio. Então, eu vou passar no concurso e volto a empreender. Então, eu vou ter uma renda dos meus investimentos, vou ter a renda de um concurso que vai ser mais do que eu ganho e de manhã eu vou empreender para poder sair depois do emprego e tudo mais. E aí foi isso que eu fiz. Comecei a estudar para concurso, fui aprovado lá em alguns concursos, em 3 concursos. E aí, quando fui aprovado, beleza, eu vou começar a tocar o negócio. E o negócio que eu queria, que eu comecei a estudar, né? Olhei, pô, legal, investimentos é uma parada que eu gosto, o que dá para fazer? Pô, fazer uma casa de análise de investimentos. Aí comecei a estudar para passar na certificação de analista de investimentos. Enquanto isso, já criava conteúdo ali e comecei a vender mentorias, comecei a vender treinamentos. E essa forma de trabalhar já começou a me trazer frutos enquanto eu estava lá trabalhando.
ou seja, eu estava fazendo uma renda extra enquanto eu estava trabalhando, aguardando ser chamado no concurso, porém, começou a dar mais frutos antes do que eu imaginava. Eu pedi demissão do meu emprego, comecei a me dedicar totalmente a gerar conteúdo na internet, a trabalhar na casa de análise, a dar as mentorias, e simplesmente fui chamado nos concursos e eu recusei, porque não havia necessidade, eu estava ganhando praticamente o que se pagava no concurso e a perspectiva que eu tinha era de crescer muito mais, né, com a casa de análise, e o que de fato acabou acontecendo. E aí simplesmente recusei os concursos públicos e acabei tocando a casa de análise. E aí entra um ponto bastante importante da gente não ter aquela narrativa de quando a gente trabalha para outra pessoa, trabalhar com as coxas, né? Pensando, pô, vou fazer o que eu estou fazendo aqui, mas estou sendo explorado, então não vou dar tudo de mim e tal. Cara, a gente sempre tem que trabalhar com aquela mentalidade de sócio, né? Pô, trabalha bem, entrega tudo que tu precisa entregar, seja uma pessoa proativa, porque isso acaba gerando frutos no futuro, né? Se tu trabalha de forma medíocre, tu nunca vai ser promovido, tu nunca vai crescer de alguma forma. E o que acaba acontecendo, né? Eu pedi demissão lá atrás, e aí hoje eu tenho um patrimônio maior, né? Eu tenho uma empresa e tudo mais, e a gente está conversando, estou conversando com aquele meu ex-chefe para a gente virar sócio e montar uma construtora, né? Então imagina se eu tivesse aquela mentalidade de não entregar um bom resultado, de não ser proativo, de trabalhar com as coxas, simplesmente não aconteceria o que está acontecendo hoje. Então essa é uma lição bastante importante para que a gente dê o nosso melhor, não importando onde nós estamos naquele momento. Dê sempre o seu melhor, porque em algum momento você vai colher frutos disso, tá? Seja através de alguma parceria como essa que eu estou fazendo, ou simplesmente uma recomendação para outro lugar, né? Então a gente sempre precisa entregar o nosso melhor em tudo que a gente está atuando, beleza, pessoal? E agora a gente também cai na parte de educação financeira. Então, o que acaba acontecendo com a galera que começa a ganhar um pouco mais de dinheiro? É começar a encher o seu patrimônio de passivos, né? Então o cara compra um carro melhor, o cara se muda para uma baita casa, compra um jet ski, compra não sei o que lá, começa a ir em restaurante bom, começa a viajar mais, e aí simplesmente não sobra mais dinheiro para investir. O cara gasta tudo e às vezes gasta até um pouco mais do que ganha. Ou seja, esse cara não está construindo um patrimônio. E eu sempre fui vivendo um patamar abaixo do que eu poderia. Sempre um patamar abaixo do que poderia. Justamente para poder continuar investindo cada vez mais, fazendo com que a bola de neve se tornasse uma bola gigante. E quando ela acaba ficando maior, ela se acelera numa velocidade muito maior, tá? Então, isso é extremamente importante que você tenha em mente aí para quando você começar a ganhar mais dinheiro, não se empolgue em investir, porque depois lá de 3 aninhos, 5 aninhos investindo mais, tu vai começar a colher fruto disso. E aí vai ser muito melhor, porque tu vai conseguir ter uma qualidade de vida muito superior que tu teria em pouco tempo, tá? É claro, pô, 5, 8 anos, parece uma eternidade, mas vai chegar, cara. Então, cara, eu tô pensando, eu tenho 30 anos hoje. Cara, daqui a 8 anos, porra, eu vou estar com um patrimônio muito maior. E 38 anos é novo pra caramba, vai dar pra aproveitar muito. Então a gente precisa viver a vida, óbvio, a gente não pode morrer, né? Porra, vai ficar só economizando? A gente precisa também ter uma qualidade de vida, porém, a gente precisa também pensar um pouco lá no futuro, beleza? Não é só o agora e também não é só o futuro, a gente precisa ser ponderado aí. E outro ponto bastante relevante, que acaba entrando mais para quem quer empreender, né? É não confundir renda passiva com renda ativa, porque muitas pessoas que acabam montando negócio e tudo mais, eles não investem porque acham que investir no próprio negócio, pegar o lucro que ele teve e reinvestir no próprio negócio, vai trazer mais lucro. Só que é algo totalmente diferente. Renda ativa, você está ali no teu trabalho, trabalhando e tocando aquela operação. É um tipo de atividade. A renda passiva é pegar uma parte desse lucro e botar em outro lugar totalmente diferente. Se essa tua renda aqui do teu trabalho dá algum problema, se você tem algum problema, simplesmente essa renda acaba. Agora, lá na renda passiva, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai te trazer uma estabilidade muito grande para você tocar o seu negócio, para você estudar para um concurso, para você poder estudar para poder se aprimorar e ser promovido no seu trabalho. Isso dá uma tranquilidade muito grande, seja qual área de atuação você for tocar na sua vida. Te pergunto agora, curtiu o vídeo? Te ajudou? Se te ajudou de alguma forma, deixa um dedo like aí e se inscreva aqui no canal também para ficar sempre bem informado de tudo que a gente traz aqui sobre investimentos e educação financeira também. Beleza, pessoal?
Deixa o vídeo aqui agora, 2 vídeos aqui, clica lá, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.